Enquanto todo mundo baba por O Poderoso Chefão e Guerra nas Estrelas, cinéfilos de verdade sabem que os anos 1970 esconderam tesouros que nunca receberam o devido reconhecimento. Você sabia que Al Pacino e Gene Hackman atuaram apenas em um filme juntos, e ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, mas bombou nos Estados Unidos? Ou que o filme mais pessoal de Coppola ficou entre as obras-primas de O Poderoso Chefão, mas foi completamente ofuscado por elas? Essas joias esquecidas não são apenas notas de rodapé do cinema. São obras revolucionárias que mudam o cinema para sempre. A Conversa, de 1974, entre O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão, parte 2ª, a obra-prima paranoica de Francis Ford Coppola. A Conversa ficou soterrada pela avalanche de elogios aos seus épicos sobre a máfia. Gene Hackman oferece um dos mais intensos retratos de personagem do cinema, interpreta Harry Cole, um perito em vigilância que se consome pela culpa ao suspeitar que suas gravações provocarão um assassinato. A abertura, com virtuosismo técnico, capta fragmentos de conversa na Union Square, em SF, e já mostra o domínio de Coppola sobre o som e a imagem. O que impressiona é que Coppola trabalhava em O Poderoso Chefão, parte 2, enquanto editava este filme ao lado do designer Walter Murch, juntando imagens na ausência do diretor. The Conversation venceu a Palma de Ouro em Cannes, mas foi ofuscada nos Oscars pela sequência de O Poderoso Chefão de Coppola. Os temas de vigilância, privacidade e tecnologia tornaram-se proféticos na era de monitoramento digital, como Roger Ebert destacou na sua resenha de cinema. Harry Cole é um homem que se afastou da vida. Pensa que pode observá-la à distância eletrônica e descobre que suas barreiras são inúteis. A imagem final assombrosa de Harry, tocando seu saxofone sozinho em seu departamento saqueado, tornou-se uma das mais poderosas metáforas do cinema sobre o isolamento moderno. O Espantalho, 1973, no único filme que reuniu Al Pacino e Gene Hackman, o diretor Jerry Schatzberg criou uma obra-prima de road movie que hoje é criminosamente negligenciada. Recém-saído de O Poderoso Chefão, Pacino interpreta Lion, um ex-marinheiro infantil que vai a Detroit ver o filho pela primeira vez. Max, de Hackman, é um ex-condenado de temperamento explosivo que sonha em abrir uma lava-carros em Pittsburgh. A improvável amizade entre eles sustenta o núcleo emocional do filme, descrito por Peter Bradshaw, do Guardian, como uma obra-prima desinibida. Com atuações de carisma, a grandeza do filme reside em seu compromisso com o caráter, de fato, em detrimento da trama. Chabo dá espaço a esses dois titãs da atuação, para respirar, com planos longos que destacam a química entre eles, de fato. O que é fascinante é que Hackman discutiam nas filmagens, e essa tensão acabou gerando uma química mágica na tela. Ambos citaram Scarecrow entre atuações favoritas. Hackman chamou-o de seu papel favorito, apesar de vencer a Palma de Ouro em Cannes. Em 1973, o filme fracassou na bilheteria dos Mosmos e caiu no esquecimento. Hoje, ele é uma cápsula do tempo do cinema dos anos 70, centrado em personagens, e mostra dois mestres no auge de seus poderes. Como bem disse um crítico da IMDb, Scarecrow é ao mesmo tempo divertido e profundamente profundo, com atuações em um nível raramente visto em qualquer filme. 3. The King of Marvin Gardens, 1972, de Bob Olson. Continuação de Five Easy Pieces. O filme reuniu-o com Jack Nicholson para drama em Atlantic City, assombroso, que parece um belo sonho febril. Nicholson, atuando contra o tipo, é David Stabler, apresentador de rádio noturno que narra monólogos para um público invisível. Seu irmão afastado, Jason D., no auge, o convoca para uma cidade decadente no Atlântico com promessas de resort havaiano. A genialidade do filme está na decisão de Hassen de inverter expectativas. Escolhendo Nicholson, normalmente explosivo, para interpretar o irmão reprimido e passivo, enquanto confere ao cinematógrafo Lolo Kovac o papel volátil e carismático, a captura de Atlantic City no inverno é feita com uma paleta desbotada e sombria que faz o calçadão parecer um mundo de sonho desolado. Ellen Burstyn oferece uma atuação comovente como Sally, ex-rainha de beleza presa ao glamour gasto. A estrutura do filme é incomum. Começa com Nicholson com monólogo radiofônico sombrio sobre a morte de seu avô. Não é narrativa convencional. Críticos da época ficaram perplexos com o ritmo e o final ambíguo. Mas hoje, lê-se como uma profunda meditação
sobre sonhos americanos que azedaram. Como Roger Ebert observou em seu reconhecimento tardio, O Rei de Marvin Gardens hoje parece um dos filmes mais marcantes de sua era. Nicholson abre o caminho para o cinema centrado em personagens da década de 70, bem claro, Fat City, 1972. O drama Crude Box de John Huston, estrelado por Stacy Keach, retrata um lutador acabado em Stockton, Califórnia, tentando pela última chance de redenção, enquanto orienta um promissor jovem boxeador, interpretado por um jovem Jeff Bridges. Ao contrário da maioria dos filmes de boxe, Fat City não busca triunfo pela glória. Trata-se do ciclo esmagador de pobreza e sonhos desfeitos que aprisionam seus personagens a uma vida de desespero. Conrad Hall criou um estilo visual tão autêntico que parece documentário mesmo, filmando em Stockton, em casas, bares sujos e campos de trabalho de imigrantes, em vez de cenários de estúdio. A qualidade mais incrível do filme é a recusa total em oferecer ao público momentos catárticos de filmes esportivos. Não há ganhos nem viradas. É a dura realidade do que acontece com lutadores depois do gongo final. Susan Terrell ganhou indicação ao Oscar pela atuação desgovernada, como a alcoólica de bar que, breves momentos, vira amante de queixa. Apesar da aclamação, o filme foi fracasso comercial, talvez por ser bem honesto demais para o público que esperava algo no estilo rock. O crítico de cinema David Thompson considera-o uma obra-prima. Simples e diretos, o diretor Paul Thomas Anderson vê-o como influência em seu trabalho. A cena final, num café, em que Kim cria pontes entre eles por um instante antes de retornar às rotinas sem esperança, figura entre os finais mais quietos do cinema americano. Five Wanda, 1970. O trabalho de direção de Soul, de Barbara Loden, é uma das maiores conquistas do cinema independente, embora tenha ficado quase esquecido até a restauração em 2010, que a trouxe de volta ao conhecimento público. Louden, conhecida principalmente como atriz e esposa do diretor Lia Khan, escreveu, dirigiu e atuou neste retrato austero de uma mulher à deriva na região carbonífera da Pensilvânia, que abandona o marido e os filhos e, em seguida, se envolve com um criminoso de pouca monta. Filmado em 16mm por $115 mil. O documental de Wanda, como aesthetic, cria intimidade muito inquietante. A atuação de Louden é uma masterclass em atuação contida. Wanda se move pelo mundo com passividade desligada, aceitando tudo o que lhe acontece com quase nenhuma resistência. O filme se inspirou num artigo de jornal sobre uma mulher que agradeceu a um juiz por condená-la à prisão. Louden capta o mesmo sentido de alguém cuja prisão é um alívio diante da liberdade. Wanda ganhou o Prêmio Internacional de Críticos em Veneza, mas quase nada no Simoio Aui. Louden nunca dirigiu outro filme antes de morrer prematuramente de câncer em 1980. John Waters diz que é o filme mais honesto já feito, enquanto Reno observa que Wanda representa a primeira e última vez na história do cinema em que uma cineasta pode contar sua história. A influência do filme pode ser vista em tudo, desde o trabalho de Kelly Reichardt até os irmãos Safdie, nos dramas urbanos sombrios, Seis Badlands, 1973. Embora o longa de estreia de Terrence Malick tenha ganhado algum reconhecimento ao longo dos anos, ele ainda está criminalmente pouco visto em comparação com a sua reputação entre cineastas e críticos. Baseado vagamente no frenesi de assassinato de Charles Starkweather, no final dos anos 1950, Badlands é estrelado por Martin Sheen, como Kit, um coletor de lixo que parte em um frenesi de assassinatos pelas Badlands da Dakota, com sua namorada adolescente Holly, interpretada por Sissy Spacek. O que distingue Badlands de outros filmes sobre crimes em série é o estilo poético já desenvolvido de Malick, a narração onírica de Spacek, a cinematografia da hora mágica que corta o fôlego de A.K. Fujimoto e Stan Lerner, e o etéreo uso da obra de Karl Orff Gassenhauer. A maior façanha do filme é criar uma atmosfera quase de conto de fadas em torno de atos violentos, capturando a distância moral de seus assassinos, feito por apenas $300 mil. Badlands estreou no Festival de Cinema de Nova York com críticas entusiasmadas, porém teve distribuição limitada, arrecadando menos de $1 milhão. Martin Scorsese o chamou de um dos filmes mais importantes da década de 1970, enquanto o diretor Alejandro González o designou como o filme que o inspirou a tornar-se cineasta. O crítico de cinema
Roger Ebert, em seu ensaio Grandes Filmes, observou que Badlands é tão bem elaborado e distintivo quanto qualquer estreia de direção que já vi, destacando como ele imediatamente estabeleceu a voz singular de Malick no cinema americano. 7. O Homem Contratado, 1971. Peter Fonda, após o sucesso de Easy Rider, dirigiu este faroeste assombrosamente elegíaco que subverte quase todas as convenções do gênero, contando com astros como Harry Collins, um andarilho que retorna à esposa e ao filho que abandonou anos antes, não busca aventura heróica, mas redenção e um lugar para pertencer. O filme caminha devagar, confundiu o público que esperava. Outra afirmação de contracultural, Hired Hand, é extraordinário pela poesia visual. Cinematógrafo Vilmos Zsigmond criou um visual deslumbrante, usando filme flashado e filtros de difusão, conferindo ao filme qualidade sonhadora e impressionista, anos à frente de seu tempo. A edição criativa de Frank Mazzola tem montagens dissolvidas que soam mais como cinema experimental do que trilha tradicional de faroeste, de Bruce Langhorne, austera, sombria. O uso de dulcimer, violino e banjo cria atmosfera de beleza melancólica única. A Universal Pictures não sabia como promover o filme e, basicamente, o jogou nos cinemas com pouca promoção. Isso sumiu rapidamente. Tornou-se só uma nota na carreira de Fonda. Em 2001, a Sundance Channel restaurou o filme e ele voltou à atenção crítica. O diretor, Richard Linklater, elogiou a restauração, chamando The Hired Hand um dos faroestes belos já feitos. A exploração da masculinidade, do compromisso e do preço da liberdade do filme parece bem atual, tornando-o apto para a redescoberta. Thriller, Uma Imagem Cruel. Em 1973, este filme sueco de exploração, também conhecido como They Call Her One Eye, narra a história de uma mulher muda que é sequestrada, tem o olho arrancado e obrigada a se viciar em heroína e a prostituição, antes de partir para uma violenta vingança. Enquanto o conteúdo extremo do filme o tornou o primeiro banido de seu país, a Suécia, por trás de sua exploração, esconde-se uma história feminista de vingança de grande poder. Peckinpah filmou no México com uma equipe pequena e pouca interferência de estúdio, gerando visão crua que dividiu críticos. Muitos ficaram repulsados pelo niilismo e pela violência, mas outros reconheceram seu poder estranho. Warren Oates, numa atuação que muitos consideram a melhor, canaliza o cinismo cansado do mundo de Peck.
A imagem de cabras, conduzindo-se pelo México, bebendo tequila e conversando com uma cabeça decapitada, tornou-se uma das metáforas mais perturbadoras do cinema para a desolação espiritual. Walkabout, 1971. O drama australiano no Outback, visualmente deslumbrante, dirigido por Nicholas Roeg, acompanha duas crianças britânicas presas após o suicídio do pai, que recebem ajuda para sobreviver de um jovem aborígene em seu rito de passagem, o Walkabout. Embora reconhecido em alguns círculos como uma obra-prima, o filme permanece criminosamente pouco visto pelo público em geral, que talvez conheça apenas Roeg por seus filmes posteriores. Não olhe agora. O que torna Walkabout extraordinário é o passado de fora da lei. Como diretor de fotografia, ele cria uma linguagem visual que contrasta com a beleza áspera e implacável do interior australiano. Com a civilização rígida que as crianças deixaram para trás, o filme contém quase nenhum diálogo, confiando em vez disso em justaposições visuais e nas atuações notáveis de seu jovem elenco, especialmente David Goyle, no papel do garoto aborígeno em sua estreia no cinema. Rogues, edição inovadora, cria conexões entre imagens aparentemente não relacionadas, sugerindo relações temáticas mais profundas entre civilização e natureza, infância e idade adulta, inocência e experiência. Quando foi lançado originalmente, muitos espectadores ficaram desconfortáveis com a nudez apresentada de forma franca, envolvendo atores jovens, enquanto outros a interpretaram como uma simples aventura de sobrevivência, em vez de uma meditação complexa sobre a desconexão cultural. O crítico Roger Ebert, em seu ensaio sobre grandes filmes, chamou-o de um dos grandes filmes, observando que ele tem pouco diálogo, e é impossível imaginá-lo com outro diretor. Danny Boyle citou o Walkabout como grande influência, especialmente em seu filme 127 Horas, afirmando que Roeg ensinou uma geração inteira a usar a câmera para criar estados psicológicos e emocionais, em vez de apenas registrar a ação. Sorcerer, de 1977, o remake de Tirar o Fôlego de The Wage of Fear, de William Friedkin. Roy Scheider, como um dos 4 homens desesperados contratados para conduzir caminhões carregados de dinamite instável pela selva traiçoeira da América do Sul, rendeu impressionantes $22 milhões. Após o sucesso de Friedkin com The French Connection e The Exorcist, Sorcerer representa um dos fracassos comerciais mais espetaculares de Hollywood, abrindo na mesma semana de Star Wars e sumindo dos cinemas quase imediatamente. A produção do filme foi muito difícil, filmada em locação na República Dominicana, com explosivos reais, caminhões reais e perigo real. A sequência, em que os caminhões atravessam ponte de corda na tempestade, levou 3 meses para filmar e é uma das cenas mais intensas do cinema. Não foram usados efeitos especiais. Aqueles são caminhões reais sobre uma ponte real, sendo atingidos por canhões d'água reais. A trilha sonora eletrônica de Tangerine Dreams cria ambiente de medo crescente que combina bem com os visuais de Friedkin. Críticas iniciais foram desdenhosas. Muitos críticos compararam com o original francês. Nos últimos anos, porém, Sorcerer passou por uma completa reavaliação crítica, com restauração magnífica, liderada pelo Friedkin. Diretores de Christopher Nolan até Quentin Tarantino também defenderam-na como obra-prima perdida. Friedkin considerou-a o seu melhor trabalho, dizendo: "Achei que Sorcerer fosse o melhor filme que fiz." A influência do filme pode ser vista em tudo, desde Mad Max, Estrada da Fúria, até Missão Impossível, provando que, às vezes, os filmes mais revolucionários são aqueles que falham de forma espetacular no lançamento. McCabe and Mrs. Miller, de 1971, Robert Altman chamou seu faroeste revisionista e anti-faroeste, deliberadamente subvertendo todos os tropos do gênero. Warren Beatty interpreta um apostador de pouca monta que chega à cidade mineira e abre um bordel com a ajuda de uma cafetina interpretada por Julie Christie. Não há tiroteios heróicos nem clareza moral. O filme é filmado com uma lente onírica que o faz parecer uma história meio lembrada. Cinematógrafo Vilmos Zsigmond captou o visual ao flashar o negativo, expondo-o à luz antes da revelação, criando imagem suave, desaturada, que lembra fotos desbotadas. Altman fez a radical escolha de gravar o diálogo naturalmente, com personagens falando ao mesmo tempo e muitas falas quase inaudíveis. Técnica inovadora para a época. Canções melancólicas de Leonard Cohen formam a trilha sonora, embora sejam anacrônicas. O ritmo é deliberado,
centrado no desenvolvimento da comunidade, não na ação do faroeste. Quando foi lançado, o público que esperava Beatty ficou confuso e desapontado. Críticos estavam divididos. Vozes influentes como Roger Ebert e Pauline Kael reconheceram o brilho do filme. Hoje, é uma das obras-primas de Altman, marco de 1970. Cineastas como Paul Thomas Anderson e os Coen o citam como grande e duradoura influência. Como observa o historiador Robert Cowker, McCabe e Sra. Miller reescreveu a gramática do mito ocidental da virada, trocando o heroísmo pela fragilidade humana e o mito por antimito. A imagem final do filme, McCabe morrendo sozinho na neve, enquanto a Sra. Miller se recolhe em uma névoa de ópio, permanece como um dos desfechos mais belos e desolados do cinema. 13. The Long Goodbye, 1973. A leitura subversiva de Robert Altman sobre o romance policial de Raymond Chandler coloca Elliot Gould como uma versão cambaleante e que balbucia de Philip Marlowe, transplantada para Los Angeles dos anos 70, onde seu código moral rígido o torna uma relíquia. Altman reimagina completamente o detetive duro de Chandler como um forasteiro bem-humorado, murmurando sem parar. Para mim está tudo bem. Num mundo de hedonismo californiano, corrupção e autoaperfeiçoamento vazio. O cinematógrafo VMO Sigmund criou um visual suave e enevoado, usando uma técnica chamada flash do negativo de filme, dando a Los Angeles uma qualidade onírica que contrasta com visuais no ar. A abertura do filme. Um trecho de 10 minutos em que Marlowe tenta alimentar seu gato às 3h da manhã, sinaliza de imediato. Não é uma história de detetive comum. Sterling Hayden entrega uma atuação poderosa como escritor autodestrutivo no estilo de Hemingway. Improvisou parte do papel enquanto enfrentava seus demônios. Em 1973, críticos e público ficaram perplexos com a reformulação radical de Altman de um personagem icônico. Puristas de Chandler, indignados, enquanto outros não assistiram ao filme. Sátira sutil por completo. A reputação do filme cresceu muito com Paul Thomas Anderson, citando-o como influência. Inherent Vice é, em muitos aspectos, um filme que presta homenagem direta. Pauline Kael, inicialmente cética, recantou e disse que talvez seja a única grande adaptação de Chandler. A cena final do filme é aquela em que a fachada descontraída de Marlowe finalmente se rompe, revelando, por trás do distanciamento irônico, uma convicção moral firme, que continua sendo um dos traços mais surpreendentes do cinema. Revelações, 14, Piquenique no Hanging Rock. Em 1985, de Peter Weir, um mistério australiano assombroso que acompanha o desaparecimento de várias alunas da escola e de sua professora durante um passeio do Dia dos Namorados ao Hanging Rock, em 1900. O filme não oferece resolução para o seu mistério central. Em vez disso, foca nos efeitos psíquicos e na pesada perturbação da rígida ordem social da era vitoriana. O fotógrafo Russell Boyd, do Girls' School, captura a paisagem australiana com uma qualidade etérea que sugere tremenda beleza e ameaça. Ambiente onírico do filme realça a trilha de Pan, de Dior Gazafir, e a iluminação difusa, suave de Weir. O que torna o filme revolucionário é o seu compromisso total com a ambiguidade. O desaparecimento da garota não é explicado, obrigando o público a conviver com o desconforto de não saber quando foi lançado internacionalmente. Muitas plateias ficaram frustradas pela falta de resolução, aguardando um mistério simples com explicação aceitável. A reputação do filme cresceu muito e influenciou tudo, de As Virgens Suicidas, de Sofia Coppola, até Dario Argento. Críticos hoje o entendem também como obra-prima do clima e da atmosfera, não da narrativa. Crítico de cinema, David Thompson o chama de um dos filmes mais belos já feitos, enquanto o diretor Guillermo del Toro o cita como influência em seu trabalho com o sobrenatural, a sexualidade reprimida no filme. Deslocação cultural e a relação da humanidade com a natureza tornam-no muito atual, apesar do cenário de época. 15 5 peças fáceis. Em 1970, o estudo de personagem de Bob Filson apresenta Jack Nicholson no papel de Bob Dupe, um ex-promissor pianista de uma família musical privilegiada que abandonou suas origens para trabalhar em plataformas de petróleo e viver com a namorada garçonete, Karen Black. Embora o filme tenha recebido algum reconhecimento e indicações ao Oscar na época, ele tem sido ofuscado por outras atuações de Nicholson e merece ser reconsiderado como um dos filmes que definem o cinema americano dos anos 1970. O que torna Five Easy Pieces extraordinário
é recusar psicanalizar ou explicar, sim, a alienação do protagonista. A insatisfação de Bob, com cada caminho de vida disponível, é apresentada como condição existencial, em vez de algo a ser resolvido. A cena famosa da lanchonete, com I want you to hold the chicken, é citada como comédia, mas evidencia a frustração de Bob com regras sociais. Diretor de fotografia, Lolo Kovac, capta Pacífico Noroeste e vacas da Califórnia, com beleza seca, que realça isolamento de Bob. Karen Black faz a atuação indicada ao Oscar como Ed, namorada de Bob, de quem ele precisa e despreza. Embora tenha sido celebrada na estreia, o filme ficou esquecido. Em discussões sobre o cinema dos anos 1970, ofuscado por obras evidentemente revolucionárias, o diretor Alexander Payne o cita como seu filme favorito, dizendo que é um filme americano perfeito. Isso não poderia ter sido feito em nenhum outro país. O crítico de cinema, Roger Ebert, observou que Five Easy Pieces é uma obra-prima de uma intensidade comovente, capturando um tipo particular de insatisfação masculina americana que viria a definir grande parte do cinema dos anos 1970. O fim do filme é ambíguo. Bob abandona a namorada num posto de gasolina para pegar carona até destino incerto, captando o espírito da época. Anos 70 não eram só bilheterias e disco. Eles nos deram tesouros do cinema que mudaram a forma de contar histórias. Do thriller paranoide de Coppola até filmes de estrada com atuações de destaque e inesquecíveis, estas obras esquecidas revelam uma década de cinema que valorizou o caráter, a atmosfera e a ambiguidade moral, mais do que respostas fáceis. Qual dessas joias esquecidas mais o surpreendeu? Comente abaixo qual filme dos anos 70 que acha que merece mais reconhecimento. Inscreva-se já para mergulhos nas obras ocultas do cinema, que críticos da imprensa temem comentar.